It was clear that inflation is the overwhelming priority. It was clear, despite some earlier confused talk about neutral, that he was under no illusion that monetary policy was in an appropriate place right now. It was clear that whatever the academic arguments about demand shocks versus supply shocks said, the Fed couldn't accept continuing high inflation and had to act until it was clear that was going away. The remarks were very concise. There wasn't a lot of more academic discussion, but there was a statement of being resolute. Powell diz: calma lá, campeão. No Terraço Cast de número 336. A abertura é Larry Summers, ex-secretário do Tesouro, falando a Bloomberg sobre o discurso de Powell em Jackson Hole. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 1º de setembro de 2022, uma quinta-feira, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 336 estão comigo elas, as sempre presentes do trio mais amado do Brasil. E aí, Fernanda, tudo bem? E aí, pessoal, beleza? Mais um episódio, sempre um prazer estar aqui comentando com vocês. E vamos falar de Estados Unidos. Estão animados? Fala, Renata, tudo certo? Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, trazendo como sempre o boletim internacional. E essa semana eu vou comentar 2 assuntos com vocês. O primeiro é a aposta dos investidores contra o euro e a segunda é a morte do Mikhail Gorbachev, que foi o último secretário-geral da União Soviética do Partido Comunista. Acho que é importante comentar um pouco sobre ele também. E também ela, que segue em um local misterioso, Raquel de Sá. Fala, Raquel. Olá, terraceiros e terraceiras. Fiquei sabendo que ninguém acertou ainda de onde eu tô fazendo essa previsão do tempo. Olha, é o seguinte, essa é a minha última aparição, né, desse local. Não, talvez tenha mais uma só. E eu vou dar mais uma dica, tá? Mas que é... Bom, eu já falei que é verão aqui, né? Então sol, mas olha, o lugar que eu tô, ele tem uma fama de não fazer sol, mas é uma grande mentira. Faz dias lindos aqui. O verão é o momento mais gostoso de estar aqui. Então eu acho que, assim, infelizmente... Esse local, ele, né, foi, assim, dado essa fama, mas eu acho que é uma grande injustiça histórica, tá? Então eu tô aqui pra colocar em nome de todas as fake previsões do tempo que tirem esse estigma dessa cidade maravilhosa. Sem mais delongas, vamos então ao 336. Fernanda, na semana passada você contou o que é o simpósio de Jackson Hole e por qual motivo o de 2022 seria tão importante. O que podemos extrair de mensagem da tão esperada fala dada por Powell nessa edição desse encontro? Então, pessoal, não é que eu esteja pensando só em tirar férias, não, mas vou criar aqui com vocês uma imagem no imaginário coletivo para que a gente possa iniciar o episódio de hoje, que é o seguinte. Vocês sabem aquela sensação de andar de avião e aí fazer um pouso bem tranquilo, né? Bem sem grandes manobras que dê um frio na barriga. Aquele pouso que as pessoas chegam até a bater palma para o piloto, né? E em economia existe uma metáfora que é justamente o pouso suave, ou soft land, que é para se referir a uma desaceleração cíclica da economia sem que seja desencadeada uma recessão muito forte. E aí, bem, essa sensaçãozinha gostosa de pouso suave não é bem o que a gente espera agora para a economia dos Estados Unidos nos próximos anos.
o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, ele vem buscando algo um pouco mais doloroso para a economia americana, para acabar de vez com a inflação elevada. Sabe aquele remédio que a nossa mãe passava que ardia pra caramba, mas sarava? Que funcionava? Mas o problema é que, mesmo assim, mesmo com algo um pouco mais doloroso, pode ser que não seja suficiente. Mas bem, vamos contextualizar agora. Vocês já conhecem, ou se não, já ouviram falar da difícil escolha dos economistas entre inflação e desemprego. Mas, para hoje, né, para não fugir muito do assunto, o que eu posso dizer é, para enfrentar a inflação, aceita um pouco de desemprego. E ao contrário também. Para enfrentar o desemprego, se aceita um pouco de inflação. Se isso é bom ou ruim, desemprego é ruim para as famílias e inflação também acaba afetando o bolso, principalmente das pessoas mais pobres. Então, além de ser algo difícil de domar, né, como está sendo agora, difícil de domar. E bom, os detalhes sobre isso, né, sobre essa dicotomia, sobre esse trade-off, é um papo bem rico, mas é um papo mais sobre diferenças de pensamento entre algumas vertentes na economia. Mas agora, voltando aqui, não quero fugir muito, tá? Desculpa se eu tô fugindo muito, mas eu quero deixar bem amarrado aqui o nosso assunto de hoje. É que, lá nos Estados Unidos, o fato é, eles vão lidar com algo que pode ser um pouco paradoxal, que é a recessão de crescimento. O economista Solomon Fabricant cunhou esse termo de recessão do crescimento lá em 1972 e, ao contrário do pouso suave, aquele pouso bem tranquilo do avião, a recessão do crescimento é um período longo de crescimento bem pequeno e com desemprego crescente. Mas não chega a ser uma contração total, uma recessão de fato. Segundo o Solomon, é como se fosse uma outra metáfora aqui pra gente. É um tigre contido, que não é a mesma coisa que um tigre solto nas ruas, né? Uma economia super crescente. Mas também não é um tigre de papel, não é também uma economia que não cresce. Ou seja, cresce um pouquinho, mas é esse o cenário de uma recessão de crescimento. E bom, para o mercado, o Powell enterrou o conceito de pouso suave lá no discurso do simpósio de Jackson Hole, que a gente comentou na semana passada. Então ele discursou no dia 26 de agosto e agora, segundo ele, o objetivo do Fed é reduzir a inflação, diminuindo o crescimento abaixo do seu potencial, que estima-se ser em torno de 1,8%. Ele completou dizendo que é um processo torturante, mas menos torturante e menos doloroso do que uma recessão abrupta. E essa mensagem que foi passada chamou bastante a atenção de Wall Street, principalmente. O preço das ações caíram desde que aconteceu esse pronunciamento, porque o Fed se comprometeu em fazer o que for preciso para livrar a economia dos Estados Unidos de uma inflação muito alta. E aí isso chamou a atenção de políticos, enfim, de senadores, de figuras importantes dentro do contexto americano, porque é algo muito forte, né? Quando o Fed fez a última vez um pouso suave, que foi em 94, 95, o Fed desacelerou a economia brevemente e conseguiu conter a inflação duplicando as taxas de juros. Mas o desemprego nunca chegou a aumentar de fato, ele simplesmente foi caindo um pouquinho até que parou de cair por um tempo. Só que o Powell comentou, né, ele concluiu aparentemente que vai ser preciso um tigre, né, daquela metáfora do tigre na jaula, e não só o pouso suave como foi lá em 94, para atacar a inflação dessa vez, né, essa inflação que está sendo mais demorada do que se esperava. Então, lá no evento do Jackson Hole, ele disse que o mercado de trabalho estava claramente desequilibrado, com uma demanda por trabalhadores superando a oferta, e isso levou a um aumento rápido de salário e acabou ficando incompatível com a meta de inflação do Fed, que era de 2%. Então, reduzir a inflação provavelmente, segundo ele, vai exigir um período de sustentado crescimento abaixo da tendência, mas que isso pode se desdobrar em abrandamento das condições no mercado de trabalho. Mas bem, são algumas palavras doces para falar o que a gente já sabe sobre essa dicotomia entre inflação e desemprego. O Paulo comentou que a dor das famílias e das empresas, né, tendo que
encarar demissões, enfim, o aumento do desemprego é preferível do que falhar com o compromisso do Banco Central de garantir a estabilidade dos preços. Enfim, a gente já comentou sobre isso no passado, mas essa é de fato um dos objetivos básicos de um Banco Central. Ele deixou a porta aberta para outro aumento em setembro na taxa de juros em 75 point bases, que para os Estados Unidos é algo gigantesco e acaba sinalizando, né, para os outros banqueiros lá no evento de Jackson Hole que um declínio da inflação nos Estados Unidos ainda está muito aquém do que se esperava. Então, daqui para frente a gente vai ver que desacelerar a economia vai precisar ser o suficiente para aumentar o desemprego sem levar a economia para uma recessão. E isso exige muito trabalho, é algo extremamente complexo de se fazer, porque uma economia fraca que mal cresce tem muito mais probabilidade de ser desviada por um choque inesperado. Então, no início desse ano, ano passado, a gente lidou com uma série de choques, né? Choque de oferta, choque de energia, enfim, sem falar na guerra da Ucrânia. Então, qualquer coisa pode ser muito desastrosa numa economia que está, assim, numa corda bamba, né? Qualquer ventinho que der acaba sendo muito perigoso. Então, além disso, uma vez que o desemprego começa a aumentar, isso tem efeitos mais indiretos no restante da economia, porque a tendência é que leve as famílias a reduzirem os seus gastos e isso acaba, de certa forma, contraindo o PIB. E um outro sinal de que uma recessão é difícil de evitar é que a desaceleração contínua no mercado imobiliário em resposta às altas taxas de juros pode ser algo que a gente venha a ver, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, houve 3 vezes só que um enfraquecimento da habitação não levou a uma recessão. Então, foram só 3 casos historicamente, né? Então, pode ser que isso também aconteça. Em cada um desses casos, né, desses 3 casos, o Fed começou a aumentar as taxas de juros antes que a inflação saísse do controle. Mas não é o caso agora. Agora a gente já está numa inflação que está difícil de controlar. Então, só para arrematar agora com uma frase do Powell, ele disse que a história nos diz que provavelmente sair dessa situação de inflação requer mais do que só alguns décimos de aumento na taxa de desemprego. Então, isso sinaliza bastante coisa daqui em diante. Vocês, o que vocês acham? Sobre essa analogia do pouso, 2 rápidas observações. Temos um episódio aqui no Terraço Cast sobre hard landing, é o de número 316. E sobre pousos maravilhosos, o do Santos Dumont no Rio de Janeiro é inesquecível e ajuda a explicar como o mundo inteiro ama o Brasil pelas paisagens de tirar o fôlego que você consegue ver por lá. Sobre o assunto trazido muito bem pela Fernanda, fica difícil complementar, mas eu resumo em poucas palavras. O desafio da política monetária dos Estados Unidos, leia-se, trazer a inflação para a meta de 2%, aquela que hoje está em 8,5% em 12 meses, é muito maior e mais longo do que a maioria das pessoas que, visão pessoal, dizem inocentemente, abre aspas, logo os juros voltam virtualmente para zero, fecha aspas. Balanço do Fed segue enorme, ainda superior a 8,7 trilhões de dólares, inflação ainda segue muito alta, bem distante da meta esperada, e o mercado de trabalho sinaliza estar forte o suficiente para um desinchar de incentivos sem muitos problemas. Powell foi, nos últimos 3 trimestres, de inflação temporária, passou por inflação não temporária, mais recentemente disse, curioso como não sabemos como a inflação funciona, e agora está em vamos mais devagarinho, mas vai ser melhor do que afundar o avião de bico. Acompanharemos como as próximas expectativas do banqueiro central do mais relevante banco central do planeta mudará nos próximos trimestres. Ou, se agora vai, como diria Temer, manter isso daí, viu? Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar na nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e no TikTok. E segue lá no TikTok que logo tem coisa nova sem spoilers. Vamos pro segundo assunto do episódio de hoje.
Renata, traga para nós o boletim internacional. Começando sobre o euro, né? Como vocês têm visto, aí o euro tem caído bastante, caiu cerca de 15% no último ano e está aí no menor nível em comparação ao dólar dos últimos 20 anos. E os investidores continuam apostando contra o euro. Se a gente pegar os contratos futuros, eles aumentaram na semana passada e estão em nível recorde desde o começo da pandemia em março de 2020. Quer dizer, em março de 2020 teve uma fuga grande contra o euro, né? Os investidores aí shorteando, que a gente fala, né? Vendendo o euro a descoberto no começo da pandemia. Esse nível ainda está longe disso, né? Foram quase o dobro dos contratos que estão sendo vendidos agora, na época do começo da pandemia, mas mesmo assim, um valor que vem crescido. Isso, né, vem principalmente em relação à expectativa de recessão no bloco europeu, e o euro tem, assim, sido cotado, né, muito em função do que se espera do estoque de energia na região, né? Como a gente sabe, a zona do euro é muito dependente do gás e do petróleo russo, então a gente tem que ver como é que vai ser o envio de gás natural nos pipelines da Rússia para a Europa, também a questão de petróleo. Então existe uma possibilidade, né, do continente ficar com pouca energia, com baixo estoque de energia, e isso acabar impactando a atividade econômica e, além de tudo, aumentando os preços. E assim, né, a gente tem falado, né, acho que até no último podcast eu comentei, né, de o inverno tá chegando e como a gente sabe, né, o inverno aqui no hemisfério norte é no segundo semestre, né, no final do ano, e essa expectativa de que o inverno vai ser muito ruim e os investidores estão preocupados de que não vai ser só o inverno deste ano, né, que essa situação pode se prolongar, a crise da guerra da Rússia com a Ucrânia pode levar mais tempo, no mínimo 2 anos, então assim, né, o que se espera é que não vai ter apenas um inverno ruim, pode ter no mínimo 2, e isso tem piorado as expectativas dos investidores com relação ao euro. E o Banco Central Europeu, né, como a gente sabe, ele tem pouca margem de manobra, é claro que eles podem aumentar as taxas de juros também, mas se você já está num cenário de recessão, né, você aumentar a taxa de juros para conter a inflação e para tentar aumentar a atratividade dos ativos, né, dos papéis em euro, pode piorar ainda mais a situação aí da desaceleração da economia. Em contraposição a isso também a gente tem a questão do dólar, né? O dólar ele tem subido em relação a outras moedas. O dólar, como sempre, né, em períodos de crise, em períodos aí de instabilidade da economia mundial, acaba sendo um porto seguro. Fora isso, né, o Fed tem aumentado os juros aqui nos Estados Unidos também para conter a inflação. O Jay Powell falou na última sexta-feira que o Fed deve continuar aumentando os juros, né, mesmo que isso gere uma desaceleração da economia. A economia nos Estados Unidos ainda está bastante acelerada, principalmente na questão de emprego, né? O desemprego não é uma preocupação grande aqui nos Estados Unidos, a inflação sim é uma preocupação maior, então isso pode fazer com que o Fed continue elevando as taxas de juros, aumentando ainda mais a atratividade para os papéis em dólar em comparação ao euro e a outras moedas. Então a gente tem, né, esses dois movimentos, uma queda do euro, né, investidores aí shorteando o euro, e uma expectativa de aumento também do dólar. Mudando de assunto, né, agora falando do Mikhail Gorbachev, como eu falei, né, ele morreu nessa terça-feira aos 91 anos. Ele foi o último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, e ele começou a administração dele, né, muito voltado para o combate ao excesso do consumo de álcool na União Soviética e também contra a corrupção. Logo no começo do governo dele veio o acidente de Chernobyl, e foi, né, uma grande tragédia na União Soviética, e isso acabou assim antecipando uma série de reformas estruturais que ele já tinha interesse em fazer, né, uma reforma de abertura política, né, que ficou conhecida como Glasnost, que era, né, aumento da liberdade de expressão, uma abertura política, e também a Perestroika, que era uma abertura econômica, levando a União Soviética na época para o capitalismo. E ele também tinha uma política assim de não agressão, de não intervenção militar contra os países do bloco soviético que estavam ali se rebelando contra a União Soviética, e depois acabou até proporcionando a independência
independência das 15 repúblicas que compunham a União Soviética, que acabaram se tornando aí países independentes da Rússia, né? Então, nessa época também foi durante o governo dele que a gente teve a queda do Muro de Berlim, em 1989, em todo nesse processo aí, digamos, de desmantelamento da União Soviética e final da Guerra Fria, né? Teve também toda a negociação com o presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, para diminuir, né, a proliferação de armas nucleares. Então, todas essas foram coisas aí, né, responsabilidade, digamos assim, do Gorbachev como um dos líderes. E o que a gente vê hoje, né, eu estava até lendo um artigo da Eurasia sobre o Mikhail Gorbachev para fazer o podcast, a gente vê que a Rússia está, né, no oposto das ideias que ele envisionava com o Putin, né, que é essa, né, make Rússia great again, que nem o Trump falava aqui nos Estados Unidos, né? O Putin tem essa ideia de tornar a União Soviética ou a Rússia grandiosa novamente, e aí tentando reconquistar os territórios que eram da antiga União Soviética, que não fazem mais parte da Rússia. Então a gente está num momento, infelizmente, né, da morte do Gorbachev, em que a Rússia está meio no oposto daquilo que ele tinha sonhado. Sobre o euro, se vocês que nos ouvem pensam que a situação é complexa nos Estados Unidos, na Europa consegue ser muito mais nesse atual momento. Seca, problemas climáticos, guerra na Ucrânia e, claro, normalização de juros explodindo em necessidade, junto da inflação que sobe no telhado por todo canto. Parece até insano pensar, mas num momento como esse, o europeu médio deve até estar com inveja de nós brasileiros. Se bobear, até o americano médio está. E a respeito de Gorbachev, para além do que a Renata comentou, temos uma novidade. Putin já mandou avisar que não irá ao funeral do último líder da União Soviética, né, entre 1985 e 1991, mas, convenhamos, não é difícil entender. Putin faz um esforço enorme para retomar o que o cara contribuiu para fazer chegar ao fim. O Terraço pode ser parceiro da sua marca, sabia? Produção de conteúdo em texto, áudio, vídeo, do jeito que você precisar e com a entrega que tem o nosso jeitinho. Se você quiser saber mais sobre como isso é possível, olha na nossa Linktree o link Contrate o Terraço e nos chame que te contamos em detalhes. Vamos então para o terceiro assunto do episódio de hoje. Raquel, vemos o PIB sendo revisado para cima basicamente toda semana no Focus. O que a agenda micro tem a ver com isso? E o que parece não entrar no radar de quem faz essas previsões? Bom, gente, então agora vamos para a pauta da semana, né? Eu tenho falado bastante sobre isso até ultimamente, aí quando o Caio me trouxe essa pauta como sugestão, eu achei bem legal. Que é, na verdade, a importância da pauta, assim, da agenda microeconômica, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, né? Que a pauta microeconômica é algo que, assim, como dizem os britânicos, é hold dear in my heart, né? Então, assim, é alguma coisa que eu me importo muito, eu valorizo muito, porque eu sei eu sei que no fundo eu já trabalhei com política pública, né? E eu sei que, assim, que o macro é super importante. Sem o macro você não consegue, né? Se o país, então, por que vamos trazer pra língua das pessoas normais, né? Se o país, enfim, estiver totalmente quebrado, a inflação estiver voando, né? E o juros estiver em 50%, não dá pra fazer, não tem pauta micro que salve, né? Mas quando a gente olha em crescimento de longo prazo, quando a gente olha em redução de pobreza, quando a gente olha em aumento de qualidade de vida, tudo isso muito passa pelo micro, né? Que é uma agenda que olha muito para a produtividade. Então, como eu falei, como eu trabalhei com política pública, eu via isso muito de perto, que é uma regulação, é uma mudancinha que pode fazer uma grande diferença. Então, o Caio, ele me mandou um vídeo, né, de um dos ministros do governo, eu não vou nem aqui citar o nome, não tem porquê, né? Mas, assim, é uma pessoa que eu acho muito competente, né? Que eu tenho bastante respeito por essa pessoa ali que tá dentro do governo, ali que cuida de pautas econômicas, que já olhou, é um estudioso disso, né? Enfim, é um acadêmico, economista, etc., doutor, e que olha bastante também para essa pauta micro. E aí nesse vídeo, nessa entrevista, ele fala muito sobre o fato de que muita gente não vê essa pauta micro, a importância dela, né? Trazendo que, poxa, muitas vezes analistas de mercado não levam isso em consideração quando estão ali fazendo projeções de crescimento, etc.
etc. E que, na visão dele, o crescimento deve acabar surpreendendo para cima novamente, né, esse ano que vem, porque o mercado não tá prestando atenção na parte do PIB, que é a parte da oferta, né? Porque, de fato, quando a gente olha aí pro crescimento de uma economia, obviamente você tem a parte da demanda, né? Então, o governo demandando bens e serviços, a população, etc. E aí a economia, né, pode crescer ou não do lado da demanda. E você tem também o lado da oferta, que é tudo isso que eu falei, que passa muito pela pauta microeconômica. Então, você melhorar, você avançar do lado da oferta para ganhar produtividade. Eu acho isso super válido, né? Então, o ministro cita ali algumas excelentes, né? Alguns avanços super importantes nos últimos anos. A nova lei de falência, o marco regulatório da cabotagem, o marco regulatório do saneamento, a autonomia do Banco Central. Ele não cita, mas eu acho super importante também na parte de mercado de capitais o novo marco cambial, né? Então, ali da parte de... que é super importante para a parte de... tanto de mercado de capitais quanto para a própria pauta comercial, né? Então, tornando mais moderno ali a maneira como é feita todas as transações, né, em moeda estrangeira aqui no Brasil, a regulação em volta disso, etc. Que incluiu na nossa vida, né, no nosso dia a dia, o que todo mundo deve lembrar ali, que é né, o comprometimento de reduzir o IOF paulatinamente até ele ser zerado, né, a nova lei cambial lá na frente, né? Foi a nova lei cambial, agora lembrei como era o nome, que foi aprovada, etc. Também teve mudanças importantes ali na própria otimização dentro do setor público, então uma digitalização super importante de vários serviços públicos que aconteciam que não eram digitalizados. Isso significa que você gastava mais servidor público para fazer, então você tinha mais gente trabalhando nisso e era uma coisa zero prática para a população, né? Então vários exemplos ali, principalmente envolvendo o INSS ali, de procedimentos que tinham que ser feitos pessoalmente, hoje pode fazer online, enfim. E uma última também super importante é a mudança do processo, né, de concessão. Então, antes as concessões, elas se davam, né, quando o governo quer conceder, sei lá, uma estrada, assim, o projeto de concessão se dava por quem oferecia mais pro governo, né, e tendo trabalhado próximo de quem olhava muito isso, né, eu não cobria o setor de infraestrutura, mas como eu cobria ali mercado financeiro, mercado de capitais, eu tava sempre muito próximo desse pessoal, né, porque dali que vinha o dinheiro, não fazia sentido os processos de concessão dessa maneira, porque muitos dos prestadores de serviço, de empresas, empresas super especialistas nisso, elas não tinham não estavam ali oferecendo mais pro governo, né? Elas tinham outras vantagens, inclusive uma delas sendo a própria alavancagem do investimento privado. Então, hoje o processo de concessão se dá por quem oferece mais ali um retorno maior em termos de investimento privado, o que faz bastante sentido quando a gente pensa em política pública, em dinheiro público, né, investimento público para alavancar o investimento privado em diversas áreas. Dito isso, né, apesar de tudo isso ser super importante, justamente por isso que eu trouxe essa pauta, né, como eu falei, trabalhei com isso, vi como esse trabalho de formiguinha é super importante. Eu já comentei aqui também sobre a seção do Brasil na OCDE, né, esse processo que é super importante, que muita gente não dá bola, muita gente não enxerga, muita gente fala, é o clube dos países ricos, sei lá o quê, né? E, assim, eu discordo 100% disso, porque eu, enfim, já acompanhei bastante de perto, sei que são pessoas muito sérias lá, e é uma instituição ali de melhores práticas e regulação. E isso importa, né? E aí, quando a gente vê do outro lado, né, os investidores, por exemplo, muitos investidores institucionais, por exemplo, só investem em países que são da OCDE, por exemplo, ou que estão em discussões para aceder. Por quê? Né? Porque eles estão do clube dos países ricos? Não, porque eles têm essa certeza de que a regulação e as melhores práticas vão estar alinhadas, eles vão saber o que acontece nesse país, né? Eles não precisam ficar lá sabendo todos os detalhes de cada uma da lei, do que vai mudar, é certeza, né? É uma previsibilidade e uma estabilidade jurídica e institucional. Mas por que eu tô falando tudo isso? Pra dizer que eu acho que essa reforma, essa agenda é super importante. Porém, contudo, entretanto, de tudo isso,
Também é importante lembrar que muito dessa agenda microeconômica, ela não faz efeito assim, né, tipo, imediato, como o pessoal do mercado fala, em D0, né? Não é assim de um dia para o outro que você tem ganhos de produtividade, né, que o PIB vai crescer, PIB potencial, etc. Tudo isso demora, assim como demora, por exemplo, os efeitos da política monetária que a gente já falou aqui muitas vezes, né, para a alta de juros ser sentida na economia. E o fato de que muitos analistas, né, que muitas das projeções de crescimento para o ano que vem estão menores, né, de um crescimento baixo, então o Focus ali indicando por volta de 0,5% de crescimento, não é porque, quer dizer, não sei dizer por todos, mas eu entendo que não seja porque as pessoas estão ignorando ou não levando em conta essa parte do lado de ganhos de oferta, do lado do PIB, do lado da oferta. E sim, porque, primeiro, há incertezas globais que afetam o Brasil, então assim, o movimento de commodities afeta o Brasil, o crescimento da China afeta o Brasil, o crescimento dos Estados Unidos, a incerteza, a aversão ao risco, tudo isso impacta o Brasil. Tirando isso, a gente tem os próprios efeitos da política monetária que vão começar a ser sentidos, né, na nossa economia, então não tem como negar que parte do crescimento esse ano, muito relevante para o crescimento esse ano, vai ser são os próprios estímulos fiscais que estão sendo implementados pelo governo. Então, o aumento do Auxílio Brasil, né, o Vale Gás, ali o próprio, né, voucher para os caminhoneiros e para os motoristas de Uber e táxi, não sei o que. Não, quer dizer, só de táxi, né, de Uber não, mas enfim, para motoristas de táxi, etc. Ou seja, é mais dinheiro sendo injetado na economia. A redução de impostos, que não é mais dinheiro especificamente, mas ainda é uma política fiscal expansionista. Por quê? Porque você está diminuindo impostos, isso libera dinheiro das famílias do outro lado, né? Então, você tem um estímulo muito grande na economia e isso vai puxar bastante o PIB. Esse estímulo não vai ser o mesmo ano que vem. Parte disso vai ser revertido, né? Parte disso vai ser acomodado já pelas famílias. Então, além do fato de que a política monetária vai estar mais contracionista, ou seja, os juros mais altos, o crédito mais caro, vai contrair a atividade. É o objetivo dos juros mais altos para conseguir puxar os preços para baixo. Então, e obviamente a incerteza que é gerada pelo cenário fiscal, e aí o cenário fiscal a gente fala muito para frente, não o cenário fiscal agora, que está realmente muito mais positivo do que muita gente esperava, por uma série de motivos, inclusive o próprio preço, o patamar das commodities, né? Que a gente vê que grande parte da arrecadação maior do que o esperado do governo vem de royalties, né? Vem de extração mineral, etc. Né? De tributação vinda de empresas, né, bombadas aí pelo preço alto de commodities. Então, assim, o fiscal está positivo no curto prazo, mas não dá para negar que existe uma grande preocupação quanto ao longo prazo de qual que vai ser o marco fiscal, o framework, né, fiscal, se vai mudar o teto de gastos, não vai mudar, o que vai ser substituído, porque a gente sabe que todos os investidores, né, aqui no mercado é tudo sobre expectativas em relação ao futuro. E se essas expectativas forem balizadas, enfim, for ali como, por exemplo, a reforma da Previdência, que não mudou nada no curto prazo, mudou no longo prazo, a gente tá começando a sentir agora, mas já naquele momento já ajudou muito o controle da inflação pelo Banco Central, né, já ajudou muito o relaxamento das condições financeiras, então tudo isso importa. Então acho que assim, é uma mensagem super importante, é uma agenda que não dá pra ser negligenciada, não deve de jeito nenhum, e eu acho que nesse momento, né, eleitoral, é super importante que a gente traga a importância, traga a relevância disso para as pessoas não acharem que, né, enfim, falar tudo no alto, né, reforma, que reforma, mudar o quê, né, eu acho que é importante trazer o pé pro chão, mas isso não é o suficiente, especialmente, né, não no curto prazo. Atenção, nesse momento você ouvirá algo que dificilmente verá um economista fazer. Erramos. Erramos em olhar apenas o lado macro, que de fato passa por uma certa bagunça e vai dar muito trabalho para arrumar, principalmente olhando o fiscal, que demandará regras críveis urgentemente em 2023. Condições mais fáceis para fazer negócios acabam dando justamente em mais negócios sendo feitos. A magia de tocar pauta micro, que melhora os cenários para quem empreende, é exatamente essa. Macro importa? Claro que importa. Seguirá importando sempre e não se pode vacilar nessa área. Mas o lado micro, o de quem levanta todos os dias e gira a economia, também faz muita diferença. Possivelmente muitos de nós economistas olhamos pouco para essa área porque o potencial de transformação dela é silencioso, por assim dizer. Resultado fiscal é visível, quase palpável, vira manchete muito rápido. Já facilitar abrir e fechar negócios, reduzir tempo com burocracia, digitalização
digitalização e unificação de serviços governamentais são itens difíceis de mensurar com mais exatidão. Tudo que se sabe é, no máximo, se estão facilitando mais ou dificultando mais os novos negócios. E sejamos bastante honestos intelectualmente. Se em Dilma 1 vimos uma bagunça microeconômica que custou muito caro e embolou muita coisa por tempo considerável, temos nos últimos anos, sobretudo no governo Temer, com medidas capitaneadas por João Pinho de Mello, e agora acelerando no governo Bolsonaro com liderança do Adolfo Saxida, medidas extremamente positivas pelo lado micro. Existem pessoas que conhecem essa voz que aqui ancora, que já ouviram essa frase que eu vou dizer agora algumas vezes, mas eu conto agora a vocês aqui de maneira mais aberta. A grande sacada para destravar crescimento no Brasil é permitir que as coisas sejam tocadas com menos impacto sobre quem gera renda. Adivinha o que acontece se você facilita justamente isso? Isso mesmo, você puxa o potencial do crescimento do país para cima e deixa o crescimento menos dependente de incentivos de curto prazo, mais capaz de andar sozinho. Parabéns aos envolvidos. E como bem a Raquel sinalizou, não é agenda da noite pro dia, então precisa continuar. Com quem quer que seja que ocupe a cadeira presidencial a partir de 1º de janeiro de 2003 e qualquer que seja a pessoa que esteja liderando a agenda micro a partir dessa mesma data. Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Fernanda, por trazer essas atualizações aí sobre um tema que você que tá ligado aqui, que já ouve o TerraçoCast, já sabia, mas provavelmente em alguns outros círculos você ouviu o Powell vai reverter os juros e tudo mais. Enfim, né? Fica com a gente que você vai seguir muito bem informado. Muito obrigado, Fernanda, e te aguardamos na semana que vem. Meus amigos... Péssimo dia para ser um presidente de Banco Central, hein? Mas queria agradecer a sua presença que acompanhou mais um episódio. Um grande abraço. Muito obrigado também, Renata, por trazer essa atualização do Boletim Internacional, que logo, porque essas questões aí na Europa ainda vão longe, sinalizam pelo menos que vão longe, logo a gente vai, assim como a gente tem a novela O Brasil Fiscal e tivemos a novela do Brexit, logo vamos colocar Caos Mediterrâneo, acho que Caos Mediterrâneo é um nome bom. Muito obrigado pela atualização do Caos Mediterrâneo e até semana que vem. Na semana que vem eu volto com mais notícias aí pro Boletim Internacional. Um beijo e até lá. E muito obrigado também, Raquel. Opa, peraí. Ah, lembrei. Isso mesmo. Farofinha, meu querido, solta aí a dica cultural da Raquel e depois a gente se despede. Ah, tá, peraí. Dica cultural da Raquel, beleza, deixa eu achar aqui. Ah, tá, achei. Bom, gente, então seguindo a toada aqui, né, das dicas culturais, que eu sei que a gente esqueceu de trazer na semana passada, mas eu vou falar aqui para todas começarmos a trazer, todas e todos, né, todes. E a minha dessa semana vai pra uma série antiga, bem antiga, que, enfim, eu comecei a ver há pouco tempo, mas eu adorei, eu já acabei a série. É aquela série que é pra quem quer esvaziar a mente, sabe quando você já pensou demais, já estudou demais, já trabalhou demais, você quer tipo, deixa eu dar uma esvaziada. E essa série é Community, tá? Pra quem não conhece, ela está no Netflix. É muito engraçada a história de alunos que frequentam uma faculdade comunitária nos Estados Unidos. E é isso que eu posso lhes dizer. É maravilhoso, é muito bom. A última temporada não é muito boa, mas assim, até você chegar na última, são muitas temporadas. Então assim, aproveite principalmente até a quinta, até a quarta, né, que são muito engraçadas e pequenos episódios para se ver no almoço. É isso, né, pessoal? Na semana passada não tivemos dica cultural, acabamos nos esquecendo. Este aqui Ancora pede desculpas a você que nos acompanha aí, sempre aguarda conteúdos. Vamos manter essa dica cultural aí. Quem será que vai dar a próxima dica cultural? Continue ouvindo que você vai ficar por dentro. E agora sim, muito obrigado, Raquel, pela sua participação, trazendo para a mesa a agenda micro, que talvez algumas pessoas que nos ouvem vão falar, pô, como assim o Terraço falando disso? Se você nos ouve já faz muito tempo aqui nesse podcast, você já sabe que isso já foi falado várias vezes, mas agora só foi reforçado porque nenhum desses dados de revisão de PIB que acontecem todas as semanas aí, né, saímos de previsão, algumas casas previam até recessão no começo do ano e agora a previsão já é superior a 2%, já deve ter previsão dizendo aí que chega em 3%. Enfim, nada disso teria acontecido sem a agenda micro. Muito obrigado, Raquel, por ter trazido mais uma vez esse assunto importantíssimo para a mesa, que nós economistas aqui, um momento muito grande de meia-culpa, nós economistas geralmente deixamos de lado e não damos a importância que deveríamos dar. Muito obrigado, Raquel, e te aguardamos na semana que vem.
Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.